Nós estamos em uma série de estudos que iniciamos no domingo passado e vamos terminar no próximo domingo. São 3 mensagens. E o tema desta série é fé para os dias atuais, ou para o tempo em que a gente vive. Esse tema sobre fé, ele é muito importante, especialmente para o tempo que nós estamos vivendo. Nesses tempos de crise em que nós vivemos, a única forma de subsistir é pela fé. A palavra de Deus diz que o justo viverá da fé. E se você ainda não está vivendo da fé, é por 2 motivos. Primeiro, porque você ainda não sente a necessidade de viver pela fé. Mas haverá um dia em que só haverá este meio de viver, continuando sendo justo diante de Deus. Para continuar sendo justo, só haverá uma maneira de viver, que é pela fé. E o segundo motivo é porque talvez você ainda não descobriu isso. E quanto mais cedo você descobrir, mais preparado você estará para quando esse dia chegar. Porque a gente não se prepara para a batalha quando a batalha inicia. Ninguém se prepara para a guerra quando a guerra é convocada. Ou quando você é convocado para a guerra. Você se prepara muito tempo antes. Muito tempo antes. Você se prepara para a guerra sem saber se vai ser convocado. Porque a guerra pode ser convocada em dias em que você não estará mais por aqui. Mas se ela for acontecer, você estará pronto. Então a gente se prepara para as grandes crises agora, num tempo de paz. Por isso a fé é necessária. No sermão de hoje eu quero abrir a Bíblia com vocês inicialmente em Romanos, capítulo 5. E vou terminar depois com um texto de Romanos, capítulo 4. Mas eu quero ler o primeiro verso do capítulo 5 de Romanos. Abra sua Bíblia nesse texto. E o apóstolo Paulo, iluminado por Deus, inspirado por Deus, ele nos fala sobre a vivência da fé. E ele usa aqui algumas frases poderosas. E eu leio com vocês o primeiro verso do capítulo 5. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé, nele temos paz. Temos paz com Ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto está dizendo que nós fomos aceitos por Deus pela fé. Na maior parte das versões bíblicas diz justificados. Justificados, pois, mediante a fé. Justificado significa nos tornarmos justos ou feitos justos. Não que nós somos justos, mas nós somos feitos justos. Nós somos aceitos como justos pela fé em Jesus Cristo. Esse texto está dizendo que acontece exatamente assim. Não é diferente disso. O texto não está dizendo que nós somos aceitos pela obediência. O texto não está dizendo que nós somos aceitos por termos feito algo que nos tornou merecedores. Então, ao ter feito algo que me tornou merecedor, então agora eu mereço ser aceito por Deus. O texto está dizendo que nós somos aceitos por Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Porque Cristo foi aceito por Deus. Cristo viveu a nossa vida. Cristo viveu a nossa vida sem pecado. Ele morreu em nosso lugar e o sacrifício dele foi aceito por Deus. E quando eu aceito esse sacrifício, Deus me aceita. É pela fé, é por acreditar. O texto deixa claro, irmãos, que nós fomos justificados mediante a fé. Isso quer dizer pela palavra de Deus. E agora eu quero fazer lembrança da mensagem do primeiro episódio de domingo passado. E no domingo passado nós entendemos aqui que fé é você esperar o cumprimento da palavra de Deus, porque a palavra foi dita.
E uma vez dita, ela não volta atrás, porque o Senhor cumpre aquilo que Ele diz. Há poder na palavra. A palavra de Deus é dita e ela é executada. Nós estudamos isso semana passada. Nós vimos que Ele realiza pelo simples fato de ter falado. Não é assim conosco. Quando nós, seres humanos, falamos, não há poder na nossa palavra para realizar aquilo que nós estamos falando. Se a coisa que o homem falou precisa ser feita, precisa ser realizada, o homem precisa ir lá e fazer o que ele disse que faria. De outra forma, não será feito. Mas Deus não precisa disso. Ele fala e as coisas acontecem. Tudo que Deus fala se cumpre. Deus não é homem para mentir. Nós podemos voltar atrás na palavra que falamos, Deus não volta atrás, porque o que Ele fala se cumpre. Então Deus não pode mentir. Nós temos que fazer valer a nossa palavra. Deus não precisa valer a sua palavra. Não é necessário ao Senhor, à semelhança do ser humano, fazer algo adicional à palavra. Ele não precisa fazer a sua palavra valer. A palavra de Deus vale por si só. Deus fala, como eu disse, e as coisas acontecem. O mundo foi criado pela palavra de Deus. Ele falou e passou a existir. Então, quando Ele fala, é porque Ele cumpre. E se Ele diz, a minha graça te basta, é porque basta. Porque aquilo que Ele fala tem peso, tem valor, e é valor eterno. Há um exemplo na Bíblia de um personagem bíblico, o personagem talvez mais relacionado à fé na Bíblia, e a história dele se assemelha muito à nossa história. De quem eu estou falando? O pai da fé. Quem é? Abraão. Abraão é chamado de pai da fé. Abra sua Bíblia em Hebreus agora. Hebreus capítulo 11, fala um pouquinho sobre a fé deste homem. Hebreus capítulo 11, eu quero ler os versos 11 e 12. E você percebe o quanto a história de Abraão se assemelha à nossa história. E esses dois breves versos dizem o seguinte: foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse mais ter filhos. Ele, Abraão, creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Verso 12: assim, de um só homem, que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia na praia do mar. Você se lembra da promessa que Deus fez a Abraão? Gênesis capítulo 12. Em Gênesis 12, o Senhor faz um convite a Abraão. Um convite para que ele saísse da sua terra, da casa de seu pai, da parentela dele, e fosse morar numa terra que Deus mostraria a ele. Só o convite já exigia viver pela fé. Você não sabe, eu não vou te dizer agora, você precisará depender de mim. Deixe de viver onde você está vivendo e passe a viver da maneira como eu te mostrarei. Abraão teve que abandonar os seus valores, os seus conceitos, para viver segundo os conceitos e valores de Deus. Quando ele foi chamado, Abraão tinha 75 anos de idade. E a promessa de Deus é profunda, porque diz assim, no capítulo 12 de Gênesis: certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Verso 2: os seus descendentes vão formar uma grande nação, eu abençoarei o seu nome será famoso, você será uma bênção para os outros, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Verso 6, a palavra de Deus diz: Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo, onde ficava uma árvore sagrada de Moré, e naquele tempo os cananeus viviam nessa região. Verso 7, e ali o Senhor apareceu a Abraão de novo, e disse: eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Toda essa terra será de vocês. E agora o Senhor abençoa Abraão, faz uma aliança com Abraão. Abraão tinha 75 anos. Era de se esperar, de repente, dependendo do grau de ansiedade que nós temos, é de se esperar que no ano seguinte Sara tivesse um filho. Mas no ano seguinte ela não teve filho. 2 anos se passaram, 5 anos se passaram. E Abraão agora tinha 80 anos de idade. Quando Deus conversa com ele de novo, e leva ele para fora e faz com que ele olhasse as estrelas do céu. Capítulo 15 de Gênesis. No capítulo 15, a palavra de Deus diz: depois disso, Abraão teve uma visão, e nela o Senhor disse: Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo, e lhe darei uma grande recompensa. Ó Senhor meu Deus, diz Abraão, de que vale ter todas as suas recompensas, se eu continuo sem filhos? Em outras palavras, o Senhor disse que eu ia ser pai de uma grande nação, mas eu ainda não tenho filhos. E ele já tinha 80 anos de idade. Dependendo da ansiedade do ser humano, para o cumprimento das promessas de Deus no nosso tempo, nós desistiríamos da promessa. E é aí que entra a fé. A fé requer esperar no Senhor, porque Ele prometeu, e se Ele prometeu, é porque Ele planejou, e se Ele planejou, o plano dele é perfeito, no tempo certo, do jeito certo, para ser uma bênção. O problema é que nós queremos que o Deus nos abençoe, cumpra as suas promessas do nosso jeito, no nosso tempo, da nossa maneira. Isso não vai dar certo. Enquanto Abraão confiou no seu poder, na sua força física, na sua capacidade de ter filhos, Deus não podia dar filho a ele. No capítulo 15 ainda, no versículo 4, o Senhor fala de novo com Abraão. E ele diz assim: o seu filho será o seu herdeiro, e não será o seu empregado. Porque Abraão fala assim: eu não tenho filho, eu só tenho servos. E Deus então reforça a sua promessa. Abraão, não queira colocar palavras na minha boca. O seu filho será o seu herdeiro. Olhe para o céu, versículo 5, e conte as estrelas que você conseguir contar. Pois bem, será este o número dos seus descendentes. E agora no versículo 6, a palavra de Deus diz assim: Abraão creu em Deus, e o Senhor, creu em Deus o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Ou por isso foi imputado nele a justiça de Deus. Porque ele creu no Senhor. E quando ele passa a crer no Senhor, o Senhor lhe imputa a sua justiça. Essa palavra imputado, escrito aqui no versículo 6 de Gênesis 15, é uma palavra hebraica que se escreve rassar. Rassar significa tecer, tramar, fabricar. Então Abraão creu em Deus, e Deus teceu, ele tramou, ele fabricou justiça para Abraão. Não que Abraão tivesse justiça, não que ele fosse justo, mas o Senhor fabricou justiça e cobriu Abraão com a sua justiça. Não com a justiça própria dele, mas com a justiça de Deus. Então essa justiça foi imputado, ele foi coberto. Essa palavra rassar também significa computar. Deus então computou justiça, creditou justiça na conta de Abraão. Significa também conceber. Deus concebeu justiça para Abraão. Em Gênesis 15, versículo 7,
Deus chama a atenção de Abraão para quem é que está falando. E ele diz assim: eu sou Deus, o Senhor, que te tirei de Babilônia, te tirei de Ur dos caldeus, a fim de lhe dar esta terra para a sua prosperidade. Eu sou Deus. E agora Abraão, então, ele pede uma comprovação de Deus. E eu quero dizer a você, querido, que precisa de uma comprovação, que não é errado pedir uma comprovação. Você vê que Deus não faz nenhum tipo de censura a Abraão. No versículo 8, Abraão ainda está precisando receber essa confirmação. Ele diz assim: ó meu Senhor, diz Abraão, como posso ter certeza de que essa terra será minha? Como posso ter certeza? E eu quero dizer a você, se você precisa de uma comprovação, peça, porque Deus tem prazer de comprovar aquilo que Ele prometeu. Sabe por quê? Porque é interesse dEle que você receba aquilo que Ele promete. Se você tem dúvidas, fale: Pai, o Senhor pode comprovar para mim se esse é o seu plano? E deixe Ele comprovar da maneira dEle. E qual foi a maneira de Deus? Deus usou uma metodologia daquele tempo para se fazer aliança. Naquele tempo era comum se fazer contrato, fazendo-se pacto de sangue. E como é que ocorriam esses pactos de sangue? Eles então, as duas partes envolvidas no pacto, eles faziam um acordo de sangue. Caso uma das partes não cumprisse o contrato, seria morto. Então, para fazer o contrato, eles pegavam alguns animais e cortavam o animal no meio. E colocavam a parte traseira do animal de um lado e a parte dianteira, a cabeça, de um outro lado. E as duas partes que estavam firmando o contrato passavam por entre os animais, com as mãos para cima, jurando fidelidade ao contrato. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: se eu não cumprir a minha parte do contrato, que o meu fim seja como desses animais. Quando Abraão pede uma confirmação de Deus, notem, o texto diz que ele havia crido, ele creu. O Senhor o cobriu com a sua justiça. O Senhor fabricou justiça para ele. O Senhor outorgou justiça para ele. O aceitou como justo. E mesmo um homem justo, considerado justo por Deus, por ter crido em Deus, pede uma comprovação. E o Senhor, com muito carinho, disse assim no versículo 9, leia comigo o texto. O Senhor respondeu: traga para mim uma vaca, traga uma cabra, uma ovelha, todos de 3 anos. Traga também uma rolinha e um pombo. Abraão levou esses animais para o Senhor, verso 10, cortou-os pelo meio e levou metade, ele colocou as metades uma à frente da outra, em 2 fileiras, porém as aves ele não cortou. Então os urubus começaram a descer ali, e Abraão ficava enxotando os urubus, aguardando o que Deus ia dizer, e Abraão conhecia aquele tipo de pacto. E Abraão, quem sabe, ficou esperando Deus falar assim: Abraão, passe pelo meio, mas Deus não disse nada. E Abraão ficou aguardando, e aquele sangue dos animais atraíam moscas, atraíam bichos, e ele então ficou espantando o dia inteiro, espantando as moscas, espantando os urubus, aguardando o que Deus ia fazer. E ao invés de Deus pedir que Abraão passasse no meio, para que ambos fizessem um pacto, uma aliança, o Senhor não pede que Abraão faça isso. E a parte mais importante da mensagem de fé é que, para o cumprimento das promessas de Deus, nós não precisamos cumprir nenhuma parte do pacto, porque o Senhor não exige pacto de nós.
A única coisa que ele exige é fé. E quando temos fé, nos entregamos à vontade de Deus. Aqueles animais estão sangrando ali. O sol está quase se pondo. E o verso 17 diz: à noite, depois que o sol se pôs, de repente, apareceu um braseiro, uma chama de fogo, que soltava fumaça, e uma tocha de fogo. E esse braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. E nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abraão e disse: eu prometo dar aos seus descendentes essa terra, desde a fronteira do Egito até o rio Eufrates, incluindo as terras dos cananeus, dos enezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos perizeus, refaíns, dos amorreus, cananeus, gigazeus e jebuseus. Eu prometo. Ao invés de pedir que Abraão passasse pelo meio, o próprio Deus, por meio de um fogo consumidor, passa no meio daqueles animais para dizer: Abraão, creia, porque se eu não cumprir a promessa, que o meu fim seja como desses animais. Que Deus é esse? Que desce no nível do ser humano para fazer o ser humano entender que não há nada impossível para ele, que ele tem todo o prazer do mundo de nunca fazer voltar aquilo que ele prometeu. Eu disse, eu vou cumprir. Creia nisso, Abraão. É lindo ver, queridos, o que aconteceu naquele dia. Então não foi pelo pacto de Abraão, não foi pela obediência de Abraão, não foi porque Abraão jurou fazer, jurou obedecer, jurou guardar mandamento, jurou fazer tudo certo. Não foi por isso que o Senhor cumpriu a promessa, foi porque Deus disse que cumpriria. Deus não depende da sua obediência para cumprir a promessa na sua vida. Ele quer a entrega do seu coração. É pela fé, não é pela obediência, porque a sua obediência não vale nada para Deus. Agora, aquele que aceita Deus pela fé, Deus o toma pela mão e diz: filho, você vai agora cumprir o meu plano. Se você tem fé em mim, creia em mim, eu vou conduzir você em meu plano. E agora Deus começa a colocar em mim a sua lei, começa a colocar em mim o seu plano, Ele começa a colocar em mim a sua vontade, e eu passo então a viver o plano de Deus, a obediência a Deus, porque Ele está me conduzindo pela fé, e a glória é dada a Ele e não a mim, porque eu continuo sem mérito nenhum. O problema é que nós queremos obedecer para receber. E isso não é possível. O Senhor diz assim: não é pela obediência, é somente pela fé. É somente pela fé. Eu quero concluir a mensagem de hoje lendo os dois últimos versos. Primeiramente, Tiago, capítulo 2, verso 23. Tiago, capítulo 2, verso 23. Uma das maiores tentações que nós recebemos, que nós sofremos, é dar crédito àquilo que nós fazemos de bom. É confiar na justiça que nós produzimos, ao invés de confiar na justiça que o Senhor fabrica. Nós queremos fabricar a justiça pela obediência. Nós queremos merecer. Quer ver uma prova disso? Quando cometemos pecado, o que fazemos? A primeira tendência do ser humano que não vive pela fé é não confessar de imediato o seu pecado, porque acha que não merece o perdão, acha que foi longe demais, acha que precisa corrigir primeiro, acha que precisa acertar primeiro, para depois ir a Cristo. Temos vergonha de Cristo, temos medo de Deus. Ao invés de corrermos para Deus: Pai, eu acabei de pecar, eu fiz um pecado horrível, eu acabei de pecar um pecado grandioso, me perdoe, me estenda a tua graça, eu creio no teu perdão. Ao invés de fazer isso,
a gente vai cometer bons atos primeiro. Eu vou estudar a Bíblia, eu vou estudar a lição, eu vou dar esmolas. E depois de fazer isso, eu acumulo um pouco de crédito, então eu venho a Deus e falo: Pai, me perdoe, agora eu posso lhe pedir perdão. O Senhor está vendo a minha vida, Pai. Eu estou te buscando, eu estou dizimando. Pai, eu estou entregando esmola aos pobres. Por favor, me perdoe. Isso não tem valor para Deus, porque não é pelas nossas obras que nós somos salvos, é pelo sangue de Jesus Cristo. Tiago 2, versículo 23, a palavra de Deus diz assim: assim aconteceu o que as Escrituras dizem, Abraão creu em Deus, e por isso Deus o aceitou, e Abraão foi chamado de amigo de Deus. Quando recebemos a imputação da justiça de Deus, nós nos tornamos amigos de Deus, porque antes éramos inimigos, e amigos gostam de fazer a vontade de amigos. Amigos gostam de fazer amigos felizes. Amigos têm prazer de permanecer com amigos. Amigos andam juntos. E aceitar a Jesus pela fé nos torna amigos de Jesus. Romanos capítulo 4, é o último verso que eu leio hoje. Romanos capítulo 4, verso 23 a 25, diz assim: não somente por causa dele está escrito que foi imputada a justiça, mas também por nossa causa. Posto que nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, o nosso Salvador, o qual foi entregue por causa da nossa transgressão e ressuscitou por causa da nossa justificação. Eu vou ler na linguagem de hoje para ficar mais claro. As palavras foi aceito ou foi imputado, elas não falam somente dele, Abraão, mas fala também de nós, que seremos aceitos, nós os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados, e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Então, assim como Abraão foi aceito, a história dele está relatada nas Escrituras, para que a gente creia que o que aconteceu com ele, acontece com todos aqueles que creem como ele creu. E assim como Abraão foi considerado justo, nós também somos considerados justos. A promessa que Deus deu a Abraão: eu farei de ti pai de uma grande nação, ela se repete na nossa vida, de diversas maneiras. E se você pegar as promessas bíblicas, você vai ver um Deus amoroso, prometendo muitas coisas para você, que não se cumprem por dois motivos: porque a gente não busca a palavra e nem sabe dessas promessas, ou porque a gente não crê naquilo que foi dito. Por quê? Porque a gente está olhando para nós mesmos. Enquanto estivermos olhando para nós, para os nossos fracassos, para as nossas derrotas, nós não vamos ver o cumprimento da palavra de Deus em nossa vida. Não há poder em nós. Há poder em Jesus Cristo. Confiar apenas na palavra de Deus, depender apenas da palavra de Deus, mesmo contra a palavra de Deus, que foi o caso de Abraão, que vamos estudar no domingo que vem, é o caminho da prosperidade, é o caminho da paz e é o único caminho da salvação. Eu não sei por que você veio hoje à igreja, mas Deus quer que a gente venha aqui nesse lugar pela fé. Porque se não for pela fé, não tem valor. Eu não sei por que você lê a Bíblia, mas Deus quer que você leia a Bíblia pela fé. Eu creio tanto na palavra de Deus, que eu quero ouvir a palavra, eu quero meditar nela, para saber o que Ele quer cumprir na minha vida, porque eu vou viver segundo esta palavra. Se não for pela fé, é só um estudo superficial, teológico, não tem valor. Mas a fé transforma o coração. Eu não sei por que você estuda a Bíblia com alguém, mas se não for pela fé, não tem valor. Tudo que a gente faz na vida, se não for pela fé, é pecado. Porque tudo que não procede da fé, é pecado. Viva pela fé hoje.
Ande pela fé. Levante pela fé. Fale para Jesus que você está vivo, porque Ele prometeu cuidar de você. Ao orar, creia no que Ele falou. Ao pedir que os anjos estão ao seu lado, creia na promessa dEle. Porque o Senhor não volta atrás. A história de Abraão é linda, mas ela já foi, já existiu, já passou. Abraão não está entre nós, mas a história dele está registrada, para que a gente saiba que o que aconteceu com ele, vai acontecer conosco. Creia em Jesus. Você crê nele? Sabe o quanto ele pode cumprir? Tudo. Tudo. O impossível para nós, é possível para Deus. Ele não conhece o impossível. Ele pode todas as coisas. O grupo Kadosh vai cantar uma canção que fala a respeito disso. Nada é pesado demais para Deus. Se você pensa que é grande o seu problema, é que você não conhece Deus. Você não conhece Deus. Se você acha que Ele não se importa, é porque você não conhece o seu amor. Nada é grande demais para Deus. Ele pode todas as coisas. Enquanto essa canção é cantada, a gente vai ter a chance de falar mais uma vez com o nosso Salvador. E você vai poder dizer para Ele: Pai, o Senhor não pediu para Abraão passar no meio daqueles animais. Por que que eu estou passando? Por que que eu continuo fazendo 1000 promessas para Ti? Por que que eu continuo acreditando naquilo que eu posso fazer? Me perdoe, me ajude a crer na Tua palavra e não na minha. Pai, assim como aqueles animais foram mortos, e o Senhor passa ali no meio, dizendo que fez um pacto de sangue com Ele, eu creio no Seu pacto de sangue comigo. Me ajude a viver pela fé. Tira de mim esse peso que eu tenho. Me liberte. Enquanto a gente achar que somos salvos pelos nossos merecimentos, a salvação será pesada demais. E é por isso que Jesus diz: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu te aliviarei. Eu vou libertar você. Ninguém consegue carregar o peso que Jesus carregou. E Ele já carregou todos os pesos dos seres humanos, todas as culpas, todos os pecados. A gente não precisa ficar carregando. Ele já carregou. Não é que Ele vai carregar, Ele já carregou. E quando você vai a Ele, Ele te dá liberdade, libertação. Ele te liberta do pecado. Ele te toma pela mão e renova a sua vida. Ele te faz uma nova criatura. Ele muda os seus hábitos. Ele dá amor no seu coração. Ele faz você olhar para alguém que você odeia e começa a amar. Ele faz isso, porque Ele fala e as coisas acontecem. Confie em Deus. Tenha uma semana de bênção, por favor, porque Jesus está doido para dar essa bênção para você. E nós não podemos limitar. Trago o que lhe aflige o coração, a sua dúvida e aflição, sua cicatriz, a sua dor, Deus aguenta. Traga a amargura que há em você, traga a vergonha que o faz fingir, o medo que faz paralisar, Deus aguenta. Não há nada o que temer, porque Ele o vai receber. Tudo que estiver quebrado, Ele pode renovar. Você não reconhecerá no final. Pra sua glória irá usá-lo para o seu bem, se você deixar. Ele aguenta.
Deixa o que passou e o fez sofrer, o que desejava não dizer, a dor que não pode esquecer, Deus aguenta. Todo seu pesar carregará, misericórdia Ele dá. Traga o que o faz pecar, Deus aguenta. Sua graça forte é, sua graça forte é, sua graça forte é. Tudo que estiver quebrado, Ele pode renovar. Você não reconhecerá no final. Pra sua glória irá usá-lo para o seu bem, se você deixar. Ele aguenta. Morreu por você também. Ele aguenta. Ele aguenta. Tudo que estiver quebrado, Ele pode renovar. Você não reconhecerá no final. Pra sua glória irá usá-lo para o seu bem, se você deixar. Se você deixar. Ele aguenta. Se deixar. Ele aguenta. Deus aguenta. Amém? Ele aguenta tudo. Ele vai suportar você. Ele vai dar suporte em todas as coisas. Ele aguenta essa aflição que você está tendo. Ele aguenta lidar com esse problema de saúde que você está enfrentando, com esse problema da família. Isso não é nada para Ele. Ele fala e as coisas acontecem. Ele toca os corações, Ele transforma, Ele aproxima, Ele perdoa, Ele cura, Ele restaura, Ele dá paz. Confia nele. Vamos orar? Fique em pé. Pai querido, não há nada grande demais para Ti. O Senhor deu um filho para um homem que não podia mais ter filho, porque a sua esposa era estéril. E ele também, no momento em que o Senhor fez o milagre, ele já era velho demais. Como diz a Tua palavra, ele estava como morto. Mas o Senhor deu o filho da promessa para Abraão, 25 anos depois. Às vezes não temos paciência para esperar o cumprimento da Tua promessa do seu jeito. E isso demonstra que realmente no fundo a gente não tinha fé. Nossa fé muitas vezes é uma fé enganosa, interesseira. E o Senhor que conhece o nosso coração nos prova, adiando um pouquinho a bênção para que a gente saiba que precisa melhorar, para que a gente saiba que precisa acreditar de verdade, entregar aquilo que a gente não entregou ainda. E tem tantas bênçãos retidas, Pai, que o Senhor está querendo derramar sobre os Teus filhos, mas nós mesmos estamos retendo, porque estamos olhando para nós, porque somos egoístas, porque achamos que temos que merecer primeiro.
e acabamos não crendo que a tua palavra é real, é forte, é sincera, é poderosa. Pai, dá-nos fé, Pai, para descansar no Senhor, mesmo que demore 25 anos, será uma bênção do seu jeito. Ajude-nos a não atropelarmos as coisas, a não fazermos do nosso jeito. Dá-nos fé, Senhor, para crer que o Senhor restaura, que o Senhor renova, que o Senhor cura, que o Senhor dá paz. Dá-nos fé para esperar o cumprimento da tua palavra na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.